Eu sou Neuza Itioca, da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina. E o meu ministério é Ágape Reconciliação, Ministério de Libertação. Também sou coordenadora da Rede de Intercessão Estratégica. E hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas das coisas que Deus tem falado comigo sobre intercessão. Antes de mais nada, vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 14, versículo 12 em diante. É um texto muito conhecido por vocês. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, eu, Jesus, faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Irmãos, esse versículo é um versículo que nos impressiona, porque afinal, ele diz que aquele que crê fará obras que ele mesmo faz ou fez e continua fazendo. E enfaticamente ainda ele diz, outras maiores fará, porque eu vou pôr junto do Pai. E logo em seguida, no versículo 13, ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pois é, então, as grandes obras, as maiores obras fará, essas maiores obras aparentemente está ligado com o pedido nosso em nome de Jesus, que é a oração e a intercessão. E Deus está chamando muitos intercessores, convocando intercessores em todo o Brasil. É uma convocação planetária dos intercessores. E o Dr. Peter Wagner diz o seguinte, que o movimento de oração, internacionalmente falando, está fora do controle humano. Glória a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus controlando e chamando os intercessores. Deus está derramando o espírito de intercessão em todos os lugares, todos os segmentos e faixas etárias, até crianças estão sendo chamadas para interceder. Deus tem uma paixão, a de chamar o mundo perdido para si, e Ele usa o ser humano para cumprir essa tarefa. Antes de mais nada, eu gostaria também de definir mais ou menos o que é intercessão. Porque todos os crentes oram. Aliás, se você encontrar alguém que se diz discípulo de Jesus Cristo e não ora, você deve começar a desconfiar de que tem alguma coisa errada. Porque do momento em que você nasce de novo, tem a comunhão com o Senhor Jesus, a oração tem que ser alguma coisa tão natural quanto respirar. E se não acontece, algo está errado. Só que nós estamos falando, ou vamos começar a falar sobre intercessão. A intercessão é um pouco diferente da oração. A intercessão significa oração também, mas um pouco mais além. Vamos entender o que significa a palavra interceder. Interceder significa estar ao lado de alguém e falar em favor deste alguém. É interessante, em 1 João capítulo 2, 1, nós temos um versículo, 1 João capítulo 2, 1, diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus é o advogado, é o paracletos, é o intercessor, aquele que fala em favor de alguém. E Aurélio, na sua definição, diz, interceder significa pedir, rogar, suplicar em favor dos outros, ou intervir em favor de alguém. Webster diz assim, ir ou passar entre, atuar entre dois partidos com a intenção de reconciliar aqueles que devem ou divergirem, interpor-se, mediar ou fazer intercessão, fazer mediação. Veja,
No plano original de Deus, quem deveria ser mediador entre Deus e a criação? É uma pergunta. Era Adão. No entanto, diante da sua queda, né, o co-governador da terra perdeu seus direitos. Eu estou dizendo co-governador, Adão. Perdeu seus direitos. Então Deus enviou um segundo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré, o intercessor. E Jesus Cristo, então, ele é o único mediador e intercessor. Jesus é a única pessoa que representa Deus, a raça humana, e Deus aos seres humanos. Portanto, ele se chama também apóstolo e sumo sacerdote. Então, o que ele faz? Como intercessor, ele coloca uma mão em Deus e outra na mão e ele intercede. Então, hoje, Deus está chamando a igreja para fazer esse papel. Então, o intercessor, na realidade, é um prolongamento da vida de Jesus. O excelente, o mais excepcional, o intercessor por excelência, Jesus Cristo. A igreja faz esse papel. E eu gostaria também de comentar algumas coisas, irmãos, de que quando o intercessor começa a orar, fazendo essa mediação, o que ele faz? Ele começa a bombardear os céus e alguma coisa começa a acontecer na dimensão do Espírito. Por quê? Há uma mobilização dos anjos. Os anjos, na realidade, esperam que os intercessores lhes deem ordem através dos seus pedidos, através da sua súplica. Eles são mobilizados pelo Pai através das orações e intercessões. Olha que coisa interessante. Agar foi mandada embora. Agar, pois é. A egípcia que servia a sua senhora Sara, que teve o filho de Abraão, Ismael. Quando ela foi mandada embora para o deserto, Ismael chorou. E a palavra Ismael, na realidade, significa aquele que fala com Deus. E parece-me que Abraão havia treinado Ismael a orar. E quando então essa criança começa a falar com Deus em choro, que não havia água, Deus então envia um anjo. Que coisa linda, que carinho da parte de Deus. Ismael ora, chora em oração. E então começa a aparecer um anjo para servi-lo. Outro grande líder, chamado Moisés, que era conhecido como o mais manso líder sobre a face da terra. Apesar de todo o seu temperamento, na sua juventude, que levantou a mão para até assassinar um egípcio, este homem, na mão do Senhor, se tornou o homem mais manso sobre a face da terra. E o que ele faz? Ele lidera 60 mil pessoas para atravessar todo o exército. E ele sabia que a tarefa era muito grande. Então o que ele faz? Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de que a tua presença vá comigo. Ele intercede pelo povo. Constantemente ele estava intercedendo. Mas então o que Deus diz? Que a sua presença iria diante dele e o faria descansar. E Moisés responde: pois é, Senhor. Por favor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir esta terra com esta multidão. E qual é o sinal da sua presença? É o anjo do Senhor que ia à sua frente para guiar, para fazer com que pudesse atuar de uma maneira correta, inteligência e sabedoria. Então, como resposta da intercessão de Moisés, nós temos então um anjo operando. Ezequias, diante de Senaqueribe, o que ele faz? Ezequias, como rei de Israel, ele fica completamente apavorado, porque Senaqueribe vem com uma multidão de 185 mil soldados. Então o que Ezequias faz? Busca a presença de Deus, intercede, rasga o seu coração na presença de Deus e pede socorro. E um anjo do Senhor vai para destruir
todos 185 mil soldados. Agora, um outro exemplo de intercessão que mobiliza os céus é a intercessão de Daniel. Daniel, quando começa a interceder, levado pelo Espírito Santo a fazer aquele jejum de 21 dias, jejum parcial, comendo somente frutas e verduras, 21 dias na presença de Deus. Diz a Bíblia de que já no primeiro dia saiu o decreto da parte do Pai, da parte de Deus Pai, dizendo: Gabriel, leva este recado para Daniel. Naturalmente, Daniel está em Pérsia. E eu fico imaginando, então, esse encontro de Gabriel com, a Bíblia diz, príncipe da Pérsia, né? Então, esse encontro, e eu imagino mais ou menos assim. Eu estou trazendo aqui o recado do Senhor Deus Altíssimo para Daniel, que vive em Pérsia. E quem vai ao seu encontro é o príncipe da Pérsia. Eu preciso entrar nesta terra, porque eu trago aqui um recado da parte de Daniel. Não, perdão. Para Daniel, da parte de Deus, Deus Altíssimo. Agora então se levanta o príncipe da Pérsia. Mas dizendo mais ou menos assim, isso é a minha imaginação. Você não vai passar por aqui. Como que eu não posso passar? Eu estou trazendo o recado da parte de Deus. Como é que eu não posso passar? Não. Quem manda nesse território sou eu. E quem me deu esse pedaço aqui foi esse Deus Altíssimo mesmo. Você não passa por essa fronteira. E eu posso imaginar, então, Gabriel dizendo: deixe-me passar. E o outro: não deixo. Deixe-me passar. Não deixo. Deixe-me passar. Não deixo. E finalmente Gabriel diz assim: help! Socorro! Miguel! E Miguel, o primeiro príncipe, o príncipe do povo de Deus, então ele vem ao socorro. E depois de 21 dias, ele então consegue entrar, Gabriel, agora com a ajuda de Miguel, trazer o recado para Daniel. Irmãos, o que isso significa? Isso significa o seguinte, veja só, 21 dias, só depois de 21 dias, significa o seguinte: durante 21 dias Daniel orou, jejuou, intercedeu pelo povo. Orou, intercedeu. Falou em favor do povo de Israel. Agora, enquanto ele orava lá, a guerra, a batalha espiritual entre os anjos, Gabriel e o príncipe da Pérsia estava acontecendo nos ares. Isso não é impressionante isto? Eu acho isso fascinante. E com a intervenção agora do Miguel, Gabriel chega. Então, isto é que acontece conosco quando nós, a igreja, ora. Nós colocamos em mobilização anjos, principados, potestades, para que o cumprimento de Deus, cumprimento do plano de Deus, se realiza através da igreja. Pois é, no Novo Testamento nós temos um outro exemplo. O exemplo da igreja em constante oração, quando Pedro foi preso. Pedro preso, e a palavra de Deus diz que a igreja estava em constante intercessão. Não é? Então o que acontece? Da parte de Deus foi enviado um anjo também, e nós então vemos a liberação de Pedro. E também achei muito lindo o exemplo de Cornélio. Cornélio, ele não era discípulo direto de Jesus, conhecia judaísmo, muito simpatizante ao judaísmo, e orando, fazendo as suas esmolas. As orações de Cornélio estavam subindo na presença de Deus, e Deus envia também anjo para poder cumprir o propósito dele na vida dele. Através disto, então, Pedro chega na casa de Cornélio para trazer o evangelho, e ali, aquele grupo de gentios, conhecendo Jesus, recebe o Espírito Santo. É algo extraordinário, né? Agora, nós também temos exemplos hoje. Quando as mulheres oram, quando as crianças oram, quando homens oram, as coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Por exemplo,
Eu quero contar uma história. Essa história é uma história americana, mas eu tenho usado esta história para ilustrar o poder da intercessão. Veja só, foi contada por uma pessoa muito importante na minha vida, a minha mãe espiritual, e eu vou colocar os nomes brasileiros para vocês entenderem, para não ficar com aqueles nomes americanos, né? Mas vamos dizer, o Souza, um dia, uma manhã, chegou para sua esposa Márcia e disse assim: meu bem, hoje você vai ter de convocar a tua turminha de intercessão para orar por mim, interceder por mim, sabe por quê? Hoje, junto com Oliveira, eu vou prender uma pessoa muito perigosa, um criminoso. Eu, como policial, terei de me vestir à paisana e ir num determinado lugar para prender este homem. E ele é conhecido como alguém assim muito, muito violento. Ele não se rende. Então eu preciso da oração de vocês. E a Márcia, a esposa de Souza, tinha um grupo de intercessoras. Então ela começou a ligar. Ligou para Ana, ligou para Maria, ligou para Julieta, ligou para Lívia, ligou para Lia, e o pessoal foi ligando. Gente, nós precisamos de interceder pelo Souza, que vai junto com Oliveira em tal lugar, e ali vai ter de prender um criminoso muito, muito famoso, e ele é muito difícil. Bem, as mulheres oraram, e o Souza e Oliveira apareceram naquele lugar. Viu naquele canto daquele restaurante previsto aquele sujeito sentado, comendo com muita folga, não é? O que acontece? Veja só, ele levou aquela carteirinha, mostrou dizendo: você está sendo preso. E o homem arregalou o olho desse tamanho, se deixou prender, assustadíssimo. Agora, o Souza disse assim: mas o que aconteceu com este homem? Ele pensou, né? Depois, quando ele estava algemado, ele disse assim: escuta, o que aconteceu com você dessa vez? Dizem que você é uma pessoa que não se rende facilmente. E você se rendeu tão fácil. Nós éramos apenas 2 policiais da paisana. Sabe o que ele disse? 2 da paisana, 20 uniformizados. Veja só. Em resposta à oração, os anjos foram mobilizados. Em resposta à intercessão daquelas mulheres fiéis, os anjos foram mobilizados para ajudar aqueles 2 homens de Deus que estavam em sua missão. Não é fantástico? Pois é assim mesmo. Deus atende às orações. Deus atende às orações. E vocês devem lembrar daquela história também muito famosa, que Billy Graham conta na sua história. Missionários receberam uma ameaça de uma tribo também, não é? Dizendo que a casa da missionária seria invadida e eles iriam ser todos mortos. Aquele casal estavam apavorados e não tinha como recorrer no lugar remoto, na China, não é? Nós vamos recorrer à polícia? Não dá. Então os 2 passaram a noite inteira orando, intercedendo, dizendo: Senhor, se o Senhor não nos salvar agora, que tipo de testemunho nós vamos dar? Somos teus embaixadores aqui. E a tua igreja nascente aqui nesta cidade, nesse canto de China, precisa do Senhor. Como é que vai? Demonstra, Senhor, mostra o teu poder e a tua glória. E os 2 oraram, intercederam. E quando aquela tribo, com toda a sua aparato militar, chegou naquele lugar, ficaram assustados, porque aquela casa missionária estava cercada de um exército tão fantasticamente preparado que eles saíram correndo de lá. Agora Deus faz algumas coisas interessantes, né? Este homem, o chefe da tribo, se converteu alguns anos depois. E foram lá falar com os missionários. Escuta, o que aconteceu? Vocês têm muito dinheiro para pedir ajuda de um grupo de um exército? O que aconteceu? Como?
Pois é, tal data. Aquela data vocês disseram, ameaçaram dizendo que viriam. Vocês não vieram. E o chefe dizendo, pois é, nós viemos sim, preparadíssimo para atacar vocês. Mas o que nós vimos ao redor da tua casa foi um exército. Que exército? Era um exército de policiais. Eles logo entenderam. Anjos enviados pelo Senhor. Deus é Deus, né? Então, e Deus não mudou. Nem no tempo de Velho Testamento, no tempo de Novo Testamento, nem no tempo de hoje. O Senhor continua operando. E quando os intercessores começam a atuar, orar, o que acontece? Nós mobilizamos os céus e a terra e os anjos começam a aparecer. Agora, eu gostaria também de compartilhar com vocês, então, alguns pensamentos de homens de Deus. Disseram coisas extraordinárias. Por exemplo, o Samuel Chadwick fez um comentário sobre intercessão dizendo o seguinte: o diabo não se impressiona com estudos maravilhosos, sermões inflamados, mas ele treme quando um homem ou uma mulher começa a orar, porque ele sabe que Deus vai agir. Aleluia! Agora, John Wesley, fundador da Igreja Metodista, diz o seguinte: Deus nada faz a não ser responder oração. Misericórdia, alguém vai dizer assim, que é isso? Deus está limitado então na intercessão humana? Deus é um Deus que se limita porque Ele quer dar privilégio aos homens. Ele nos chamou para sermos cooperadores da sua obra. Então, Ele espera que a sua igreja, o seu povo, abra sua boca, ore, suplique, interceda em favor do mundo, em favor de famílias, em favor de pessoas, em favor de cidades, das nações, para poder agir. Isso é muito profundo, algo extraordinário. Fala não da limitação de Deus, fala da ilimitada sabedoria de Deus. E tem um outro homem que fala mais ou menos, ou enfatiza mais ou menos essa ideia. É o Watchman Nee. É um homem piedoso, um grande pensador, um homem que deu um exemplo através da sua vida. O Watchman Nee disse o seguinte: os céus esperam a ordem da terra. Se a terra não der ordens, os céus não efetuam. Que coisa extraordinária. Então nós temos que dar ordens aqui. E quando nós damos ordens aqui, no sentido de intercessão, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ver a nossa cidade transformada. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ver o Brasil restaurado. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os pecados da nação brasileira. E, Senhor, traz transformação. Quando nós começamos a orar desta forma, sabe o que acontece? Não é? Deus começa a mobilizar os seus anjos para trabalhar, para orar. É isto que acontece. Pois é. Então, eu estou convidando vocês a serem intercessores. Você pode reparar, eu falei da rede de intercessão estratégica. E essa rede está espalhada em todo o mundo. E nós temos que apressar a segunda vinda de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que quando todos ouvirem, daí virá o fim. Todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as etnias, terá de ouvir a palavra de Deus. E para isto, o que temos que fazer? A igreja tem de caminhar através da intercessão. A igreja tem de caminhar através de joelho, não é? Então, você que está me ouvindo agora, você deveria tomar uma decisão. As coisas vão começar a acontecer rapidamente. Os céus do Brasil estão abertos para uma conquista maior. Multidões mais multidões virão para Jesus. Mas esta multidão não virá
a não ser que você ore, você interceda. Você que tem o coração para intercessão, você que ama o Senhor Jesus, você que está interessadíssimo em ver a tua cidade transformada, o teu bairro transformado, a tua cidade ganha por Jesus, conquistada por Jesus, a tua nação restaurada, Brasil restaurado. Não fique sozinho orando, não. Pegue grupo de duas ou três pessoas, convide o pessoal e comece agora a interceder. Interceda. Tenha um programa de intercessão e ore 30 minutos, 1 hora por dia, em favor da tua família, em favor dos que não foram salvos, em favor dos casais, em favor dos filhos, em favor do marido, da esposa, para que haja transformação, que a família brasileira seja transformada e que a nação brasileira seja transformada. Eu gostaria de orar com você agora, porque você é uma pessoa interessada na expansão do reino. E o que nós estamos fazendo é realmente convidar você para ser uma bênção onde você mora e ser cooperador do Senhor, não é? Deus o chamou para ser cooperador. Deus o chamou para ser colaborador de Deus. Um dia no céu Deus vai falar assim: tá vendo aquela cidadezinha lá? Você orou, não foi? Pois é, os resultados das suas orações são esses. Eu quero orar agora com você, tá bom? Senhor Jesus, o grande intercessor, o intercessor por excelência, nós nos humilhamos diante de Ti para dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor realmente permitiu, nos chamou para sermos uma extensão do Teu ministério, o intercessor. Portanto, Senhor, ajuda-nos a interceder, dá-nos o espírito de intercessão, derrama sobre todo o Brasil, sobre as nossas cidades, o espírito de súplica, de intercessão, para vermos as nossas cidades e a nossa nação sendo transformada. Muito obrigada, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, que, Senhor, esta mensagem possa impactá-los. No nome poderoso de Jesus, queremos Te exaltar e glorificar. Amém. Thank you.